em todas as provas, né, em especial em linguagem de códigos, que é a minha disciplina, mas que vocês tenham se saído bem em todas, né? Terminar a semana de provas e retornamos aqui à nossa rotina de aula, né? Gente, no último dia que nós tivemos de aula, né, dia 24, vocês não tiveram atividade para casa, né? A atividade de vocês era apenas estudar. Aí agora eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês, certo? Vamos lá na página 258. Bom. Oi, só foi tão ruim assim. Vamos lá, gente. Página 258, tá? Do livro. Vamos fazer a correção dessas atividades aplicativas. Pois vamos lá. Página 258. Vamos iniciar, certo, gente? Primeira questão. De acordo com as ideias apresentadas nesse artigo, por que o autor afirma que a elite brasileira continua branca? Gente, me responda só uma coisa. A gente já havia corrigido essas páginas, não é isso? Olhem aí, confiram. Porque eu dei uma olhada lá no sala de aula, né? Uma olhada nas minhas anotações. Tem aqui para a gente corrigir as páginas. 258 a 260, né? Mas a gente já corrigiu, certo? Então, vamos lá fazer o que nos resta aqui, que é estudar um pouquinho sobre, gente, os tipos de argumentação, tá certo? Pessoal, eu pretendo trazer para vocês, né, estudos sobre os gêneros desse capítulo, né, que é o editorial e o artigo de opinião. Por quê? Nós já estamos bem avançados no livro, né? Já estamos no capítulo 6. Então, a gente vai focar um pouco no gênero, tá certo, textual, que nós estamos estudando, e eu vou passar algumas atividades extras para vocês, certo? Atividades que não estão inseridas nesse livro, algumas em grupo, algumas individuais, tá certo? Para que a gente possa fazer um estudo mais elaborado desses gêneros. E, se for necessário, a gente vai voltar, certo? Para estudar gêneros que nós já estudamos, ou matérias que nós já estudamos. E eu também acho interessante, né, que a gente estude, que a gente tem um tempo maior. Por exemplo, o que é que eu quero fazer com vocês do nono ano? Com as outras salas também, mas principalmente com vocês do nono ano. Nós estudarmos regras gramaticais diversas, certo? Como assim, tia? A gente pegar várias regrinhas, cada aula pegar algumas regras, certo? E a gente começar a estudar essas regras. Regras, que tipo de regras? Regras que a gente faça uso no nosso dia a dia, certo? Por exemplo, pronúncia, né, de palavras que a gente acha que é de uma forma, e, na verdade, na gramática normativa, né,
é de outra, e todo mundo acha que se fala de uma forma, ou que se escreve de uma forma, mas na verdade se escreve de outra. Então, à medida que a gente for passando os dias, eu vou buscar essas coisas para trazer para vocês, coisas que não tem no livro, certo? Mas que sejam importantes para o dia a dia de vocês, no Enem, por exemplo, em uma conversa formal, em uma redação. Eu acho bem interessante. Eu particularmente, adoro acompanhar pessoas que fazem isso, né? Que dão essas dicas. Porque é muito interessante. Às vezes a gente tem certeza que está pronunciando uma palavra corretamente, né? Segundo a gramática normativa. E a gente descobre que a gente sempre pronunciou a palavra errada, achando que estava certa. Então, eu acho isso muito interessante para trazer para vocês. A gente vai fazer isso e vocês também vão fazer pesquisas acerca disso, né? De curiosidades da nossa língua, certo? Mas vamos continuar aí na página 258, tá certo? E a gente vai ver aí alguns tipos de argumento, tá certo? Como assim, tipos de argumento? Argumentos que a gente pode usar em redação, em conversas, né? Quando a gente quer enriquecer o nosso diálogo, por exemplo, o nosso texto, tá certo? Então, vamos lá. O livro de vocês apresenta aí 3 tipos, tá certo? O primeiro é por analogia. Alguém já sabe, gente, o que seria uma analogia? Quem saberia me responder? Com as palavras de vocês, de acordo com os conhecimentos prévios que vocês já adquiriram, né? No decorrer dos anos. O que seria uma analogia? Quem saberia me dizer? Ou não, tia, não conheço essa palavra, não estou recordando. Isso, Luane, é uma relação de semelhança entre alguma coisa, né? Isso mesmo. Quando a gente faz uma analogia, né? Vamos dizer que seria como se fosse uma comparação, né, de algo, como a Luane está falando aí, a Laura, né? De coisas distintas, mas que tem como a gente fazer comparação entre as duas coisas. Eu pego um fato que ocorre hoje, né? E algum fato que aconteceu no passado e faço uma analogia. Né? Mais ou menos isso. Aí vamos ver no livro de vocês, na página 258, que diz assim: estabelecer comparação entre duas situações. Se alguma coisa é válida numa, então o é na outra, desde que seja comparável. Exemplo: a pessoa paga de boa vontade a manutenção do seu carro, porque não teria igual cuidado com o seu corpo. Percebam aí que é uma comparação, né? O que aqui esse exemplo está comparando, gente? Que comparação aí esse exemplo traz para a gente? Está comparando o quê? Duas coisas totalmente diferentes, né? Página 258, sabe? Mas no livro de vocês, não sei se no livro de vocês vai ter esse texto, tá certo? Mas vamos lá. Então, nesse exemplo, gente, qual é a comparação aí? Quando ele diz da seguinte maneira, né? Se ele paga o carro, vamos lá, ó, a pessoa paga de boa vontade a manutenção do seu carro. Por que não teria igual cuidado com o seu corpo? Está comparando o que aí? Está usando o carro, né? E o corpo da pessoa, ou seja, a saúde. Então, isso é uma analogia, certo? Está fazendo comparação de duas coisas totalmente diferentes, né? Um carro
e o corpo para trazer como se fosse uma reflexão. Aí diz assim, se você paga de boa vontade o seu carro, né? Por que é que você não cuida do seu corpo também? Aí o que é que essa analogia aí traz pra gente? Se você, né, cuida tão bem dos seus bens materiais, por que é que você não cuida de você? Certo? Isso é uma analogia. E é muito interessante quando, em um diálogo mais formal, em um texto mais formal, eu tenho aí essas analogias, tá certo? Segundo tipo de argumento, causa e efeito. Quando a gente fala de argumentos, né, são as formas que a gente utiliza para se comunicar, para argumentar, para defender uma opinião, para enriquecer um texto, para enaltecer uma ideia. Então, os argumentos servem para isso, né? E são muito importantes, tanto na nossa escrita quanto no nosso diálogo. Aí eu pergunto para vocês, a analogia, a Laura comentou aí, né? Fez um comentário bem bacana. E agora vamos falar de causa e efeito. Quando eu falo de causa e efeito, aí vocês acham que esse argumento aí de causa e efeito seria o quê? O que eu poderia falar sobre isso? Com as palavras de vocês. Quando eu falo de causa e efeito, o que seria isso? Vou dar o exemplo, tá certo? Para a gente discutir, ver o que é isso. Ó, para dizer que algo é causa e outro é efeito, é preciso que a primeira preceda a segunda. Exemplo, no Brasil, um homossexual é morto a cada 3 dias, o que torna o país um dos mais homofóbicos do mundo, com a estatística anual de 198 mortes violentas. Isso, isso mesmo, Sara. É como se fosse a causa, né, e a consequência, certo? Mas essa consequência é realmente o que causa o efeito. Aí o que é que acontece? Uma vem precedida da outra, né? Percebo que a informação aqui que eu dei para vocês, né, eu não estou fazendo uma comparação. Eu estou falando o quê? Sobre homossexuais que são mortos no nosso país, né, de forma violenta. E eu estou dizendo o motivo, né? Eu estou dizendo a causa e o efeito. O que é que isso provoca, né, na nossa sociedade? Então, é um outro tipo de argumento que você pode usar nas suas redações, por exemplo, ou nas suas conversas, né? Ao falar de um assunto importante, por exemplo, você pode usar essa ferramenta aqui de causa e efeito, certo? Depois, eu tenho um aqui, o nome já diz tudo. Como é que eu posso fazer a argumentação com exemplos, né? O nome, eu não vou nem perguntar para vocês, porque o nome já está dizendo, né? Com exemplos, certo? Ó, enumerar fatos dá consistência a uma tese. Por isso, gente, que é muito, muito interessante vocês, né, que já estão no 9º ano, próximo ano aí, vão para o ensino médio, serem bem informados, certo? Sobre as coisas que acontecem no mundo. E eu sei que vocês são super informados, né? Então é interessante vocês serem ligados, né, nas coisas que acontecem no mundo, na política, certo? Em fatos aí que não se dão tanta importância, porque vocês já perceberam que as redações do Enem, elas geralmente, todo ano as pessoas acham que redação do Enem vai ser um tema, por exemplo, nesse ano, né? Pode ser, né? Que a redação do Enem, por exemplo, fale do Covid. Pode ser.
Mas geralmente nos anos que se antecedem, mas eu acredito que não, né? Geralmente nos anos que antecederam esse ano de 2020, as redações do Enem, os temas nunca são temas assim que estão na cara de todo mundo. Já prestaram atenção nisso? Normalmente são temas interessantes, né, que foi falado alguma vez, mas não são temas. Gente, esse ano teve o Covid-19, teve essa pandemia. Com certeza a redação do Enem vai ser sobre a pandemia. Geralmente não é assim. Verdade, Sara, né? Quando a redação sobre o cinema, né? Quem era que esperava por um tema como esse, né? Eu acredito que se alguém esperava, viu, é alguém muito. Não sei nem que adjetivo usar para uma pessoa que esperava, né? Acredito que sim, que é possível alguém ter pensado nisso, mas é muito difícil. Então, a gente acha que vão cair esses temas, mas geralmente não são temas assim que estão na cara da sociedade. Por isso que é tão interessante vocês serem bem informados. Por quê? Como eu acabei de falar, né? Quando você enumera fatos, certo? Esses fatos enriquecem a sua tese. Se você vai fazer uma redação sobre determinado assunto e você enumera fatos, né? Corretamente, óbvio. Por exemplo, data, né? Se você sabe data, se você sabe fatos que aconteceram, fatos verídicos. Isso, gente, enriquece o seu texto de uma forma extraordinária. Se eu vou escrever um texto e eu uso só a minha opinião, limpa e seca, só a opinião da Brena, eu acho isso, nem pode, né? Mas eu uso só a minha opinião e faço minha redação. E o meu colega, por exemplo, ele faz uma redação toda embasada em fatos verídicos, em datas, em acontecimentos reais, em coisas que saíram nos jornais. Que texto vai ser mais rico, gente? O meu, que ficou embasado só na minha opiniãozinha, ou no do meu amigo, que se embasou em jornais, em notícias, em fatos verídicos? Obviamente que do meu coleguinha, né? Que fez todo um embasamento teórico. Então, esses três tipos, né, de argumentação são muito interessantes. Para vocês, né? Vocês acham que, óbvio que os três têm um peso, né? Mas vocês acham que qual desses três tipos de argumentação tornaria o seu texto mais rico? Você fazer analogia, obviamente, uma analogia coerente, você usar essa ferramenta de causa e efeito, ou você dar exemplos, né? Vocês me respondam aí no chat que eu vou ler aqui o exemplo que eu coloquei para vocês. As mulheres antigamente se casavam muito cedo. Julieta, em Romeu e Julieta, de Shakespeare, não tinha nem 14 anos. Na Idade Média, 13 anos era a idade para o casamento das judias. E no Império Romano, muitas se casavam com 13 anos ou menos. Aí vamos supor, gente, que a gente vai falar, vamos escrever ou vamos conversar com alguém sobre o casamento antigamente, que era muito cedo, né? Aí eu vou escrever isso, né, e falar que as meninas antigamente casavam muito cedo. Sim. E qual é o embasamento que eu tenho disso? Eu só sei que elas casavam cedo, mas e aí? O que é que eu poderia fazer para embasar esse tema? Se eu, né, sou uma pessoa informada, se eu sou uma pessoa que está antenada com as coisas que acontecem no mundo, se eu estudo, sei da história, eu estudo a história, e eu tenho conhecimento sobre o assunto e coloco isso aqui que eu falei para vocês, né? Falando sobre isso, que as meninas casavam muito cedo. Aí eu falo aí lá do Império Romano, falou aí, né, no exemplo que eu dei para vocês, das mulheres judias, né? Usou uma obra
né, de um homem que era fenomenal, Shakespeare. E aí, gente, esses exemplos, né, sólidos, ó, enriquece o nosso texto. Eu acho que em 50% o seu texto já está, né, maravilhoso por conta desses exemplos. Então, é muito interessante a gente fazer uso disso, tá certo? Geralmente, pessoal, quando vocês fazem redações, né? As redações que vocês fazem na disciplina de produção mesmo. Como o que vocês usam no texto de vocês, que vocês acreditam que enriquece os argumentos de vocês? Normalmente, o que vocês usam? Os conectivos, né? Muito bem. O que mais, gente? Os conectivos, né, para que o texto não fique redundante, para que não fique se repetindo a mesma coisa. Ai, tem que dar, no mínimo, 15 linhas. Eu vou aqui repetir a mesma informação para que dê o tanto de linhas, né? Correto. Porque vocês sabem que o mínimo, né, para que seu texto, pelo menos, seja lido quando você faz a prova do Enem, são 7 linhas. Porém, gente, vocês acham que é possível se fazer uma redação muito boa em 7 linhas? Quem é que já conseguiu? Me digam aí. E me falem também o que é que vocês usam nas redações de vocês, para enriquecê-las. Eu acredito que vocês tentam usar informações coerentes, né? Ideias coerentes, mas fica aí essas dicas, tá certo? Dessas ferramentas de como usar argumentos no seu texto, ok? Pessoal, o que a gente tem para estudar aqui nesse capítulo ainda, né? Tem bastante coisa nesse capítulo. Porém, a gente vai terminar de ler, de estudar sobre a regência, certo? Vocês já fizeram prova sobre isso, mas ainda tem muitos exemplos na gramática de vocês sobre as regências. E o que foi que vocês acharam das questões, pessoal? Das questões de regência da prova. Vocês conseguiram fazer, tiveram dúvidas? E já vão me respondendo e pegando a gramática de vocês. Na página 93. Que bom, Sara, né? Eu ainda não recebi as notas de vocês, mas quando eu receber, né, vou analisar bem direitinho o que foi que vocês erraram, como foi, certo? Gente, vocês lembram que no livro nós vimos vários exemplos de verbos, né? Falando da regência do verbo, das regras, né? Na gramática não é diferente. Tem também vários exemplos, certo? Coloquem aí na página 93. Aí vocês lembram que a gente estudou no livro e na gramática, né, sobre os verbos transitivos, sobre os verbos intransitivos, sobre os verbos bitransitivos. Aí teve aquela analogia da gramática com o sistema solar, né? Mas a gente não viu os exemplos,
certo, gente? A gente viu no livro, mas não viu os exemplos que a gramática nos traz. Aí eu queria que alguém, né, lesse aí na página 93 esse primeiro parágrafo, né? São 3 parágrafos que tem aí antes do exemplo. Quem é que pode ler? Gramática, página 93. Pronto, pode iniciar, Sara, por favor. Alguns casos de regência verbal. A relação de regência, seja nominal, seja verbal, como vimos, é um fenômeno natural da língua. Naturalmente, empregamos nomes e verbos de forma direta, sem preposição ou indireta, com preposição, de acordo com nossos objetivos comunicativos. Pode terminar, por favor. No entanto, essa naturalidade da comunicação espontânea não é característica da norma culta. Prescrita na gramática normativa, a norma culta é bastante rígida e muitas vezes utiliza como instrumento de valoração social. Infelizmente, as pessoas que não se expressam de acordo com suas regras muitas vezes são vistas com preconceito. Assim, para que você conheça a regência de alguns verbos importantes, tendo em vista as determinações da norma culta, colocamos a seguir uma lista deles, os mais comuns em provas de vestibulares e concursos. Muito bem. Então, o que é que esses parágrafos aí nos dizem, né? Que a gente se comunica de forma espontânea, né? A partir do momento que eu nasço no Brasil, que eu sou criada no Brasil, né? Não importa que é a minha família, se é rica, se é pobre, né? Eu vou aprender a falar português e eu vou aprender, né? As regras de concordância, entre aspas, naturalmente. Como assim? Eu sei que se eu for falar a seguinte frase, o menino é estudioso. Eu sei, né? Já tenho isso internalizado que eu vou dizer, o menino é estudioso e não o menino é estudiosa. Por quê? Porque isso eu aprendo naturalmente, né? A menina é bonita. Não vou dizer, o menino é bonito. A gente não fala assim. Naturalmente, a gente, né, aprende isso espontaneamente, né? Mas a língua normativa, a gramática normativa é diferente. É tanto que muitas vezes no nosso dia a dia mesmo a gente diz assim, ó, não sei se vocês já disseram ou se já escutaram alguém falar dessa forma. A gente vamos para tal lugar. Ou nós vai para tal lugar. Eu acredito que se você nunca falou dessa forma, você já ouviu alguém falando. Verdade ou não, pessoal? Essa expressão eu acho que é a melhor, né? A gente vamos para algum lugar, a gente vamos para a escola, ou nós vai para a escola. A gente tem mania de fazer isso, certo? E na língua, na gramática de uso, na minha casa, com os meus amigos, ok. Mas se eu vou falar assim com uma pessoa que tem um pouquinho mais de estudo, né, que entende, eu posso sofrer o chamado preconceito linguístico, né? Então, por isso, no vestibular, se eu não sei a concordância verbal e nominal exigida pela gramática, eu não vou me dar bem, né? Por isso, é importante, sim, nós conseguirmos entendermos essas regras, tá certo? São muitas regras, mas é interessante que a gente estude, né? Aí a gramática deu pra gente aí os exemplos que mais caem no vestibular. Porque quando vocês forem fazer concurso, alguma coisa, vestibular mesmo, vocês vão perceber que algumas provas de concurso, elas pedem mais literatura. Tem provas de concurso que pedem mais literatura. Mas tem provas que exigem a gramática, certo? Mais a gramática. Então, vocês vão se deparar com inúmeras questões, né, de concordância, certo? Por que nos concursos caem essas questões de concordância, né? Para testar se você realmente
conhece aquelas regras. Aí o primeiro verbo que eu tenho aí é o verbo abraçar, tá certo? No sentido de tomar entre os braços, pode ser transitivo, direto ou indireto. No último caso, quando pronominal, existem as preposições a, com, contra ou em, né? Ela se abraçou com a professora carinhosamente. Ou pode ser, abraçamos a professora carinhosamente. Já no sentido de adotar, seguir, o verbo abraçar é apenas transitivo direto. A ciência abraçou os estudos sobre a gravidade como parte da astronomia, certo? Aí é só falando o quê? Que esse verbo aí, ele pode ser tanto indireto, quanto ele pode ser direto, certo? Vai depender aí o quê? Do contexto, ok? Quem é que pode ler aí o segundo verbo para mim, por favor, que é agradar? Página 94, gente, só um minuto. Vamos lá, né? Na questão do verbo agradar, ele pode ser direto, ele pode ser indireto. Vamos ver aí. Quando é empregado no sentido de contentar, o verbo agradar é transitivo direto. Queria agradar. Agradar quem? Agradar a quem? Agradar a garota, agradar a garotada com a física. Nesse caso aí, o verbo agradar, ele é transitivo direto. Mas em um outro caso, né, que é o que tem embaixo, já no sentido de causar agrado ou prazer, de ser agradável, pode ser transitivo indireto ou até mesmo intransitivo, ou seja, não precisar de complemento nenhum. Exemplo, a prova agradou. Agradou a quem? Aos alunos. Aí vocês lembram que aos é classificado como que classe gramatical, pessoal? Aos é o que? Essa palavrinha bem pequenininha. Vocês sabem? É uma preposição. Muito bem. Por esse caso, por esse motivo, o verbo abraçar aí está funcionando como um verbo transitivo direto. Terceiro exemplo. A atitude honesta agradou, né? Se eu estou em uma conversa falando com alguém, alguém foi honesto, eu digo, é, a sua, é, a sua atitude honesta agradou. Nesse caso aí, não precisa de complemento. Então, um mesmo verbo, gente, um verbo só, dependendo do contexto, ele vai poder ser transitivo, direto, transitivo, indireto ou intransitivo. Por isso a importância de eu saber, né, o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um verbo intransitivo, por quê? A gente poderia saber os verbos. Verbo tal e verbo tal é transitivo direto. Esse verbo aqui, né, verbo X, Y, é indireto. E esses aqui são intransitivos. Não tem como fazer isso por quê? Porque um verbo só pode ser, né, classificado de várias formas diferentes. Então, por isso que é importante vocês saberem a regrinha, né, da preposição, e se o verbo for sucedido por preposição, ele é indireto. Se não tiver preposição, é direto. Se não precisar de complemento, é intransitivo. Se for os dois, é bitransitivo. Por isso é interessante vocês saberem analisar essas frases, tá bom? Vamos aí ao verbo agradecer. Verbo agradecer. Com o sentido de dar graças ou agradecimento, ele é transitivo direto e indireto. Exemplo, agradeceu à irmã as aulas sobre a atração gravitacional. Agradeceu a quem? Às irmãs. O quê? As aulas, né? Então, por isso, ele é bitransitivo. Aí o verbo aspirar, vamos lá. No sentido de desejar, almejar, o verbo aspirar é transitivo indireto.
acompanhado da preposição a. Copérnico aspirava à comprovação de que seria o Sol o centro do universo, né? Esse aspirava aqui, pessoal, significa o quê? Significa que ele queria muito, né? Que ele desejava muito o quê? Essa descoberta, né? Que fosse comprovado que o Sol era o centro do universo, certo? Aí esse aí, com essa frase, gente, é preposição. Lembrando outra regrinha para vocês também. Não outra regra, outra preposição. Que o a, às vezes, ele pode funcionar como preposição, mesmo sem ter frase, né? O a gente sabe que ele é artigo. Porém, em alguns contextos, ele pode ser preposição, certo? E a gente vai estudar depois sobre a crase também, que eu acho um assunto super interessante, né? Sim, é preposição, Sara, certo? E o a, sem crase, às vezes, também pode ser preposição, tá certo? Aí vamos lá. Já com o sentido de atrair o ar aos pulmões, cheirar, sorver, o verbo aspirar é transitivo direto. Há máquinas que aspiram o pó do assoalho. Só um minuto. Percebam como é interessante a língua portuguesa. Vocês estão vendo que a palavra aspirar, né, o verbo aspirar, ele tem dois significados. Um, né, é de aspirar, de querer muito, e o outro é de aspirar, de sugar alguma coisa. A língua portuguesa tem muito disso, né? Uma mesma palavra que tem vários significados. Que a gente estudou ano passado, não sei se vocês lembram, se alguém lembra, esse fenômeno tem o nome de polissemia, né? Que é quando uma palavra, por exemplo, a palavra manga, né? Pode ser manga da roupa, pode ser a manga fruta, né? Aqui no nosso Ceará é o mangá, né? De rir, não sei se existe nas outras regiões, mas uma mesma palavra pode ter vários significados, né? Isso é a polissemia. Gente, nós vamos parar aqui no verbo aspirar, tá certo? Na página 95. Na próxima aula, que amanhã a gente vem com o verbo, continua do verbo assistir. Então, amanhã a gente vai necessitar de gramática novamente. Eu gostaria que vocês colocassem número, né? E só o número. Eu ia dizer turma, mas vocês só tem a turma de vocês, né? Beijo, pessoal. Boa tarde. E não esqueçam que amanhã, né? Pela manhã, novamente tem prova, tá certo, gente? Prova para quem faltou, né? Segunda chamada, no caso. Tchau, gente. Boa tarde. Fiquem com Deus.